Agora o desespero é total. O governo Lula tem 24 horas para ter uma vitória na Câmara e uma vitória no Senado, até a meia-noite de quinta-feira. Ou ele consegue essas duas vitórias, ou ele vai perder 14 ministérios de uma tacada só. Vou explicar com calma para você o que está acontecendo, vem comigo! Olá, como que você está? O meu nome é Roberto Cardoso, sejam muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, 31 de maio de 2023. Olha só a situação que está acontecendo. O governo Lula tem uma votação importantíssima na Câmara e uma votação importantíssima no Senado. Essas duas votações precisam acontecer imediatamente, em no máximo 24 horas, e o governo Lula tem que vencer as duas. Senão, 14 ministérios vão para o vinagre. Não é só isso, o Lula perde praticamente tudo que ele fez em termos de ministério e vai herdar os ministérios do Bolsonaro. Vou te explicar com calma, que se você está aqui pela primeira vez, você se inscreve nesse canal. Se você já é inscrito, torne-se membro, mande o superchat, o super sticker ou colabore com esse Pix que está aí na tela. Presta atenção, quando o Lula venceu as eleições, tomou posse, ele criou os seus ministérios, né? Então o Bolsonaro acabou com o Ministério do Trabalho, o Lula recriou o Ministério do Trabalho, o Ministério da Cultura, que tinha virado secretaria. Ele fez uma reforma ministerial e o Bolsonaro tinha 23 ministérios. Na mão do Lula, isso passou para 37 ministérios. Foram criados ministérios dos povos indígenas, Ministério da Igualdade Racial, só tinha o Ministério da Economia, foi desmembrado, o Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento. O Lula fez como ele quis, todo governo faz isso, é assim mesmo que funciona. Só que o Lula fez isso por medida provisória, tá certo, porque tem que entrar em vigor imediatamente para começar a trabalhar, deu posse aos ministros, mas a medida provisória tem que ser aprovada pela Câmara e pelo Senado para entrar em vigor. Se ela não for aprovada, se ela não for votada ou rejeitada, ela perde a validade, ela caduca. Então, por exemplo, a criação do Ministério do Trabalho deixa de ter efeito. A criação do Ministério da Igualdade Racial deixa de ter efeito. A criação do Ministério do Planejamento deixa de ter efeito de uma hora para outra. O prazo final é a meia-noite de quinta-feira. O governo precisa ter uma vitória na Câmara, precisa que essa votação seja encaminhada para o Senado, precisa ter outra vitória no Senado para ir a medida provisória passar a ser lei, não ser só uma medida provisória e entrar em vigor definitivamente. O problema é o seguinte: o Lula está enfrentando pela primeira vez um centrão diferente, porque o centrão não foi inventado agora, né? É um grupo de partidos que não tem um alinhamento ideológico claro, eles não são necessariamente de direita ou necessariamente de esquerda. O governo que tiver, eles vão lá e grudam. Eles não são oposição, qualquer governo eles vão lá e grudam. O problema é o seguinte: o Lula já trabalhou com o centrão, o Fernando Henrique, a Dilma, o Temer. O problema é que o Bolsonaro, para não ser caçado, ele criou o tal orçamento secreto, que para os deputados foi a melhor coisa do mundo. Deixava dinheiro na mão do Arthur Lira. Ele pegou assim, 19 bilhões de reais, deixou na mão do Arthur Lira. E o Arthur Lira fazia o que queria com esse dinheiro. Então choveu dinheiro para eles e sem controle. Por isso que chamava orçamento secreto, porque a gente não sabia para onde ia. O Centrão, que só queria um ministério, só queria uma presidência de estatal, uma secretaria, nem quer mais isso. Ele nem quer mais trabalho, ele quer o dinheiro todo na mão. Para você ter uma ideia se 19 bilhões é muito ou pouco, o Ministério do Desenvolvimento Regional do Bolsonaro tinha, sabe quanto de orçamento para fazer obras no Brasil inteiro? 6 bilhões de reais. 6. O Ministério do Meio Ambiente, sabe quanto tinha de orçamento? 2 bilhões de reais. 2. Você sabe quanto que era o orçamento secreto? 19. 19. É o orçamento de várias pastas na mão do Arthur Lira. Então agora esse centrão que sempre esteve aí, ele está vitaminado, ele está empoderado e está difícil o Lula conseguir negociar com eles na base da política, porque o que eles querem é dinheiro, eles não querem nada além de dinheiro. Não adianta dar ministério, falar não, vamos participar do governo, eles não querem. Eles querem dinheiro na mão e o Lula não dando dinheiro, eles estão impondo uma derrota atrás da outra ao Lula. Só que essa derrota o governo não pode ter. Já estava ruim quando eles estavam desfigurando o ministério do Lula.
O que cá para nós não é da lei, isso é inconstitucional. Você falar assim, não, a demarcação de terras indígenas não pode ficar com o Ministério dos Povos Originários, isso vai para o Ministério da Justiça. Isso daí não é função do Congresso fazer. Ele tem um relator que pode modificar o texto da lei, mas não é atribuição da Câmara decidir como são os ministérios. Essa é uma tarefa do Executivo. Isso é governar, criar seus ministérios, distribuir, delegar funções. Isso não é função do Legislativo. E já estavam fazendo. Só que agora ficou pior, porque ou aprova essa medida provisória até quinta-feira, meia-noite, ou o governo Lula perde todos os ministérios que ele criou, volta tudo para a configuração do governo Bolsonaro, e aí ele vai ter que, entre aspas, herdar o que o Bolsonaro tinha como estrutura de trabalho. Ele pode reeditar essa medida provisória? Poder pode, mas ele vai ficar só adiando o problema, porque se ele não resolver esse problema, ele continua na mão do Arthur Lira, que vai continuar chantageando e vai continuar exigindo mais e mais. Ele só prolonga o sofrimento. Você sabe aquela situação que você fala assim, o que nós vamos fazer agora? Vamos decidir? Vamos tomar uma decisão? Desliga os aparelhos ou vamos tentar? Tá nessa situação. Porque o governo não tem o que fazer, ele precisa aprovar. Não adianta falar, reedita a medida provisória, porque ele só prolonga o sofrimento e não resolve a situação. Então venha ler aqui comigo que você já sabe o que é, você vai entender. Olha só. Lula fala com Lira e faz reunião de emergência após derrotas do governo na Câmara. O presidente Lula convocou de última hora para amanhã de hoje, quarta-feira, uma reunião com o núcleo de articulação política do governo para discutir as derrotas na Câmara e a medida provisória que trata da reestruturação ministerial. Os ministros Rui Costa e Alexandre Padilha e o líder do governo José Guimarães estiveram com o presidente para debater o assunto. Nessa quarta, o governo tentará mais uma vez aprovar a medida provisória. A MP, medida provisória, seria analisada na terça, mas acabou adiada em um revés aos planos do Palácio do Planalto. Já era para estar decidido na terça, mas não foi, adiou. Que tem até a noite de quinta para aprovar a proposta no plenário da Câmara e no Senado. Tem que passar nas duas casas até amanhã à noite. Segundo relatos, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou ao telefone com Lula por volta das 9 horas de hoje, de manhã. O presidente teria feito um apelo para a aprovação da MP e Lira teria respondido que está preocupado com a credibilidade do executivo na casa. Arthur falou que está preocupado com o governo, que ainda não tem uma base estruturada, afirmou o líder Felipe Carreiras. De acordo com aliados, há uma possibilidade de que os dois possam se encontrar presencialmente. Líder do maior bloco da Câmara, Carreiras confirmou que há essa expectativa, mas que horários ainda não foram acertados. Vai ter uma reunião deles hoje. Eu acho, espero e torço. A avaliação entre os parlamentares é de que o tema não deve mais ser tratado via intermediários, e que é preciso um diálogo direto entre os dois para resolver a questão. Lira se reúne na manhã dessa quarta com líderes partidários para discutir a medida provisória. Padilha também fez uma visita ao presidente da Câmara pela manhã. Segundo relatos, há muita insatisfação de líderes, principalmente do centro. Carreiras afirmou que na reunião José Guimarães pediu aos líderes que façam uma reflexão sobre a importância de votar a matéria. Disse também que Lira está tratando o tema com muita isenção e deixando o colégio de líderes tomar a decisão de forma democrática. Essa muita insatisfação dos líderes queremos a volta do orçamento secreto. Queremos dinheiro sem ter que trabalhar. Nós não queremos ministério, não queremos cargo, nós queremos dinheiro. Nós não queremos um lugar para roubar, nós queremos que vocês já deem o dinheiro para nós. É essa a situação. Carreiras afirmou ainda que na reunião não foram discutidos pontos de alteração do texto apresentado pelo relator Isnaldo Bulhões e que foi aprovado em comissão mista na semana passada. Quer dizer, aquelas alterações tira a demarcação de terras indígenas, passa para... Isso nem foi discutido. A questão nem é essa mais. A questão vai caducar. Como é que faz, né? Ele diz que há um compromisso para que os dois maiores blocos da casa não apresentem destaques. O governo, gente, mesmo que seja aprovado todo retalhado, depois ele vê o que ele faz, mas ele precisa que seja aprovado. Então, mesmo insatisfeito com o que foi feito com o Ministério da Sônia Guajajara, com o que foi feito com o Meio Ambiente da Marina Silva, mesmo insatisfeito, a questão agora não é nem consertar mais a medida provisória, é que seja aprovada, porque senão, de hoje para amanhã, de um dia para o outro, o governo Lula perde 14 ministérios. Um líder que integra um dos blocos, no entanto, disse que ainda não há compromisso sobre o mérito do texto.
Ao ser questionado se MP corre o risco de ser derrotado em plenário, Carreiras afirmou que, por hora, sim, estamos na expectativa de chance dela ser aprovada. A avaliação de que a MP poderia ser derrotada foi compartilhada pelo próprio Lira com o governo, frente ao receio do maior fracasso da gestão petista até agora. Se acontecer, é uma catástrofe. É uma catástrofe. Articuladores de Lula pediram para que a votação da MP fosse adiada na tentativa de ganhar tempo e melhorar o clima da Câmara. O movimento contrário tem apoio de líderes do Centrão, mas também inclui integrantes de partidos próximos a Lula, como Solidariedade. A temperatura política, no entanto, indica que o presidente e articuladores do Planalto precisarão de forte reação para evitar que a medida provisória perca a validade. Então a situação é muito grave, porque tudo que foi feito até agora pode se desmanchar de uma hora para outra. O Lula perderia 14 dos ministérios que ele criou. Por exemplo, a Simone Tebet perde o ministério dela. A Sônia Guajajara perde o ministério dela, porque é um ministério que não existia e foi criado. Então, assim, se ela estava insatisfeita com o que tiraram do ministério dela, agora ela pode perder o ministério. O Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos, ele estava na pasta da Damares, volta a ser como antes, ele não perde o emprego, mas não é mais a estrutura que ele montou. Então é uma catástrofe, ia bagunçar tudo, aí o Lula ia ter que reeditar a medida provisória, ia continuar mais um tempo ainda, uma questão que era para estar resolvida, é uma questão que se prolonga. Então a expectativa é, precisa aprovar. O que vai ter que ser feito? Vai ter que sentar Arthur Lira, que está achando que ele é o presidente da República, que está querendo ele mandar, como ele mandava no Bolsonaro, ele está querendo mandar no Lula. E o Lula vai ter que conversar com ele e ver o que nós precisamos fazer para que isso seja aprovado. Vai ter que negociar? Vai. Vai ter que ceder? Vai. A pior coisa é ter uma derrota dessa. Nós não temos uma base de esquerda grande na Câmara, tem que negociar com quem foi eleito. A realidade é dura, mas a realidade é essa. Eu quero saber qual é a sua opinião. Se você fosse o Lula, o que você diria para Arthur Lira hoje? Escreve nos comentários aqui embaixo que eu vou ler a sua resposta. Se você quiser contribuir com o canal, o Pix está aí na tela. Um beijo grande, muito obrigado e eu já fui, valeu!